Em outubro de 1943, no estaleiro naval da Filadélfia, um silêncio pesado pairava sobre o cais. O contratorpedeiro USS Eldridge, recém-pintado e imponente, estava ancorado, cercado por cabos grossos e equipamentos experimentais. Soldados caminhavam apressados, evitando falar alto, como se cada palavra pudesse ser captada por ouvidos invisíveis. Havia algo diferente naquele dia, algo que mesmo os marinheiros mais endurecidos não sabiam explicar. Dentro do navio, os corredores estreitos e abafados estavam repletos de cabos elétricos, bobinas imensas e máquinas improvisadas que chiavam e pulsavam com energia. Não era um navio comum, haviam transformado o Eldridge em um laboratório flutuante, um campo de teste para uma tecnologia que poucos compreendiam. Oficiais sussurravam sobre invisibilidade, mas a palavra ecoava mais como superstição do que ciência. Os homens da tripulação, jovens em sua maioria, recebiam ordens secas: manter posição, confiar nos superiores, seguir o protocolo. Mas o desconforto era evidente. Havia histórias circulando, rumores de que ratos sumiam ao se aproximarem das bobinas, de que ferramentas deixavam de refletir sob a luz, e até de sombras humanas projetadas em paredes onde ninguém estava presente. Na manhã marcada para o teste, o clima estava sufocante. O céu, carregado de nuvens cinzentas, parecia pressionar o estaleiro inteiro. Um grupo de cientistas civis, vestidos de jalecos sujos de graxa e suor, ajustava controles e manivelas, enquanto oficiais observavam em silêncio. O comandante do navio, pálido mas firme, ordenou aos homens que se posicionassem. Ninguém ousou desobedecer. Quando os geradores foram ligados, um zumbido profundo percorreu o Eldridge. As lâmpadas tremeram e uma estranha névoa esverdeada começou a surgir ao redor do casco. O ar se tornou denso, vibrante, como se o mundo inteiro estivesse sendo puxado para dentro de um vórtice invisível. Soldados no cais observaram com espanto enquanto o navio parecia ondular diante dos olhos, como uma miragem prestes a se desfazer. Dentro do Eldridge, o terror começou. Os tripulantes sentiram o chão vibrar sob seus pés, e alguns foram jogados contra as paredes, incapazes de se mover. Um cheiro metálico e enjoativo tomou conta do ar. Havia gritos, não apenas de dor, mas de confusão. Homens gritavam que seus corpos não respondiam, que suas mãos atravessavam o metal, que a pele queimava sem fogo. Um marinheiro, desesperado, tentou correr até a escotilha, mas seus braços atravessaram o corrimão como se fosse fumaça, ficando presos dentro dele. Um metal sólido se fechou sobre sua carne, fundindo-se com ossos e músculos. Ele gritou até sua voz se desfazer em um soluço seco. Outros tentaram arrancá-lo dali, mas cada toque resultava em choques elétricos, queimaduras invisíveis que devoravam a carne. O navio desapareceu diante dos olhos dos que assistiam do cais. Primeiro, sumiu sob uma névoa cintilante, depois se apagou como uma sombra que nunca existiu. Onde antes havia ferro e aço, restou apenas água agitada e um silêncio impossível. Os oficiais se entreolharam, sem saber se aquilo era vitória ou desastre. Segundos se tornaram minutos. Minutos se tornaram uma eternidade. Então, com um estalo ensurdecedor, o USS Eldridge reapareceu, ainda envolto em névoa. Mas algo estava errado. Muito errado. Do convés, alguns homens corriam em desespero, mas outros estavam imóveis, congelados em posições grotescas. Um tripulante estava fundido à torre de artilharia, seus olhos arregalados para sempre em pavor, metade do rosto engolida pelo aço. Outro emergia do piso do convés até a cintura, como se tivesse sido engolido pelo navio. Alguns respiravam, agonizando, pedindo ajuda, mas não havia como socorrê-los. Nos corredores internos, a cena era ainda pior. Pedaços de carne e metal se confundiam, como se o navio tivesse devorado seus próprios homens. Alguns ainda gemiam, com os olhos revirados, pedindo pela morte. O ar cheirava a ozônio, ferro queimado e sangue fresco. Aqueles que sobreviveram ao processo não estavam a salvo. Muitos corriam pelo navio, arrancando os cabelos, murmurando palavras desconexas, gritando nomes de pessoas que não estavam ali.
Alguns atacavam os companheiros, convencidos de que eram impostores. Outros se jogavam no mar, como se fugir nadando fosse escapar do inferno que se formara a bordo. Os cientistas observavam da margem, pálidos, incapazes de compreender a magnitude do que haviam liberado. O experimento não apenas falhara, havia aberto algo. Uma fenda. Alguns homens contavam, entre soluços e delírios, que haviam visto lugares que não podiam ser descritos. Que durante os minutos em que o Eldridge desapareceu, estavam suspensos em um vazio absoluto, onde o tempo não existia. Outros juravam ter ouvido vozes vindas do escuro, promessas sussurradas em línguas que nenhum deles conhecia. Havia quem falasse de criaturas enormes, feitas de sombra e luz, observando-os com olhos que ardiam como sóis distantes. E, talvez o mais perturbador, alguns sobreviventes simplesmente sumiram. Estavam lá em um instante, e no outro desapareciam diante dos olhos de seus companheiros, como se fossem engolidos por uma realidade paralela. Nenhum deles jamais voltou. O navio foi rapidamente isolado. Oficiais deram ordens para abafar o ocorrido. Os sobreviventes foram levados para hospitais militares, mas muitos nunca mais recuperaram a sanidade. Alguns não suportaram as vozes que continuavam a ouvir em suas cabeças, terminando os dias em celas acolchoadas ou colocando fim à própria vida. Outros simplesmente se apagaram da existência, deixando camas vazias e médicos aterrorizados. No estaleiro, o USS Eldridge permanecia como uma cicatriz metálica. Partes de corpos ainda incrustadas no aço foram removidas às pressas, mas alguns fragmentos jamais puderam ser separados do casco. Era como se o navio tivesse assimilado os homens para sempre. Trabalhadores que ousaram se aproximar juravam ouvir batidas no metal durante a noite, como se mãos invisíveis ainda tentassem escapar dali. O governo ordenou silêncio absoluto. Documentos foram trancados, relatórios destruídos. Mas os rumores escaparam, correndo de boca em boca entre marinheiros e operários do estaleiro. Falava-se de um navio maldito, que atravessara o tempo e o espaço, e que agora carregava em si as almas dos condenados. Alguns anos depois, homens que estiveram a bordo foram encontrados em cidades distantes, vagando sem rumo. Testemunhas afirmavam que, em certos momentos, seus corpos começavam a tremer e sumir diante dos olhos, reaparecendo minutos depois em outro lugar. Eles choravam, suplicando para que alguém os prendesse, porque diziam estar sendo puxados de volta para o vazio. O Eldridge, por fim, foi retirado discretamente do serviço ativo e transferido em segredo. Mas mesmo em alto mar, os fenômenos não cessaram. Marinheiros que navegavam nele após o experimento relatavam luzes misteriosas surgindo nos corredores, passos sem dono ecoando no convés e sussurros que vinham das paredes. Alguns juravam ver rostos emergindo do casco, olhos desesperados pedindo socorro antes de desaparecerem no ferro sólido. O que começou como um teste para esconder um navio dos olhos inimigos transformou-se em algo muito maior e muito mais sombrio. O Eldridge não havia apenas desaparecido. Ele havia atravessado uma fronteira proibida, um limite que nunca deveria ser tocado. O navio era agora uma ponte maldita entre mundos, e seus homens, mártires de uma ciência que ousou desafiar o que estava além da compreensão humana. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que o USS Eldridge viu naquele vazio. Mas há quem diga que algo o viu de volta, e que desde então, o navio nunca mais esteve sozinho. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.